Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, viu? Porque se você não estiver bem, você vai ficar. Depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar bem, para a glória de Deus, viu? Eu preciso te dizer isso, você vai ficar bem, para a glória de Deus. Olha, eu quero te dizer que você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar. Por quê, pastora? Porque o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Satanás quer que você entenda assim. Satanás quer que você pense assim. Mas a Bíblia nos afirma que o nosso trabalho não é vão no Senhor, que a nossa oração é ouvida por Deus. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra com você. Está aqui em Atos 10. Olha que tremendo isso. Olha que tremendo. Esse capítulo inicia assim, ó, se dá início assim. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte. Olha só, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. De contínuo esse homem orava a Deus. Olha que tremendo. Ele era um homem piedoso, ele fazia muitas esmolas, olha isso. E de contínuo orava a Deus. E às vezes nós pensamos que nós oramos a Deus cotidianamente e que Deus não está ouvindo. A Bíblia relata que Cornélio, de contínuo, orava a Deus. Quer dizer, era uma coisa cotidiana, era uma coisa de costume dele. E olha só o que diz, a Bíblia segue dizendo aqui no verso 3, ó. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, olha só, este quase a hora nona. Aqui na Bíblia Reformada está assim o verso 3, ó. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde. Olha só, a hora nona era 3 horas da tarde. Isso é muito tremendo. Era 3 horas da tarde a hora nona. Isso é muito forte. Olha só que coisa tremenda. E teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Olha só, esse anjo chamou Cornélio pelo nome. Por quê? Porque Deus viu que ele era piedoso, que ele fazia muitas esmolas e que ele de contínuo orava a Deus. Olha os atributos a esse homem. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Olha, essa passagem, esse capítulo é a prova de que Deus está atento às nossas atitudes e às nossas ações. Deus, ele sabe tudo que nós estamos fazendo. Olha que coisa tremenda. Isso é muito forte. Esse homem, irmãos, esse homem, ele era piedoso e ele fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Olha que tremendo. E o que me chama a atenção nessa história é que Deus estava vendo tudo isso. Deus estava vendo tudo isso. Deus, ele está vendo tudo que você está fazendo. Deus, ele está vendo tudo, tudo, tudo. E ele vai te recompensar por isso. Assim como ele recompensou Cornélio. Olha que tremendo. Olha só. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, tudo que nós fazemos fica em memória diante de Deus. Olha que tremendo isso. Olha que coisa tremenda. Tudo aquilo que nós fazemos, aleluia, sobe para a memória de Deus. Todas as coisas boas que nós fazemos, sobe para a memória de Deus. Isso é tremendo. Isso é muito maravilhoso. Olha só, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O bem sobe, irmãos.
O bem sobe e vai para diante de Deus. Isso é muito tremendo. Olha o que o anjo diz aqui para ele. Olha o que o anjo diz para Cornélio. Olha só, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. As esmolas, olha só, as esmolas e as orações. As tuas orações e as tuas esmolas. Olha que tremendo. Olha que coisa gloriosa. É por isso que o inimigo não quer que você ore. É por isso que é tanto impedimento, é por isso que é tanta luta. Louvado seja o nome do Senhor, para você viver uma vida de oração. Porque quando você ora, essa oração ela sobe e ela chega diante de Deus. Quando você faz o bem, quando você dá esmolas, quando você ajuda o seu próximo, esse feito também sobe, aleluia, e vai para a memória de Deus. Olha que tremendo isso. Olha que coisa tremenda. As coisas que nós fazemos sobe para a memória de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Olha só, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha que tremendo. Louvado seja Deus. Olha que coisa tremenda. O interessante é que esse homem não era judeu, né? E antes mesmo, não era de costume do judeu se ajuntar em casa de outros povos. E antes mesmo que esses homens enviados por Cornélio chegam até Pedro, Deus dá uma visão, dá um sonho para Pedro. Falando para Pedro que Pedro não poderia tornar impuro aquilo que ele purificou. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte essa história. É muito tremendo. Louvado seja Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, é algo maravilhoso, que nos falta palavra para dizer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É algo maravilhoso, é algo profundo que não dá para explicar. Não dá para explicar. Olha a forma, aleluia, na qual Deus ele trabalha na vida de Cornélio. Deus ele vê, aleluia, tudo que esse homem estava fazendo. As esmolas, olha só, o bem que ele estava fazendo para o próximo. As orações, olha que coisa tremenda. Deus vai e fala com Pedro antes mesmo que os servos de Cornélio chegassem até ele. Irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que presença do Espírito Santo. Olha que junção de glória. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Olha a ação do Espírito Santo aqui de forma tremenda. Agindo na vida de Cornélio, agindo na vida de Pedro. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Deus fala com um, fala com o outro, testifica, traz à existência aquela situação. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Olha que maravilha, que bênção. Nós nunca estamos só. A presença do Espírito Santo é muito viva. É muito viva no nosso meio. Não pense você que você está passando por algo que Deus não sabe. Deus, ele sabe tudo que você está passando. E no tempo certo, ele se levantará com glória. No tempo certo, o Senhor se levantará com glória sobre a sua vida. E Deus fará maravilhas. Deus fará prodígios. Deus fará, aleluia, coisas grandiosas na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continue orando de contínuo. Continue dando esmolas. Continue sendo fiel a Deus. Continue fazendo o que é certo. Aleluia, porque ele vai ordenar o anjo. Assim como Deus ordenou em favor da vida de Cornélio, Deus ele vai ordenar em favor da tua vida. Xarabachúria. Calabachúria, andarabachúria, andarabalabachúria. Ai, xarabalabachúria. Mas é necessário que as tuas mãos não estejam vazias. É necessário que haja obra, xarabalabachúria. É necessário que haja obras nas tuas mãos. Ai, xarabalaba. Ei, xarabalaba,
Havia obras, aleluia, nas mãos de Cornélio, aleluia, ele orava de contínuo, às 3 horas da tarde. Meus irmãos, isso é muito profundo, isso é muito glorioso. Este homem orava de contínuo, às 3 horas da tarde. Olha que maravilha, olha, meus irmãos, que bênção, que coisa linda. Era de contínuo a oração desse homem. E Deus estava vendo, Deus ele estava contemplando, e na sua vida não é diferente. Deus ele está vendo tudo, Deus ele está contemplando tudo, e Deus vai te abençoar. Eu quero te dizer isso, assim como Deus abençoou Cornélio, ordenou a bênção sobre ele, Deus ele vai te abençoar. A vitória, aleluia, está a caminho, e grande será o nome do Senhor, aleluia, glorificado sobre a sua vida. O nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida de uma forma grandiosa, de uma forma grandiosa. Não pare de lutar, continue com as tuas mãos cheias de obras, porque Deus ele vai te honrar. Guarda essa palavra no seu coração, que Jesus te abençoe. Aleluia, que Jesus te abençoe e te prospere de uma forma gloriosa, viu? Tenha obras nas tuas mãos, tenha obras, assim como Cornélio. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. De contínuo orava a Deus. Permaneça no seu lugar, porque Deus ele vai te abençoar. Ele tem contemplado tudo, e a perseverança, sabe? A perseverança, a estabilidade, sabe? A estabilidade naquilo que Deus te mandou fazer é algo tremendo, né? O Cornélio ele tinha estabilidade. Ele orava de contínuo às 3 horas da tarde. É tremendo isso. Ele orava de contínuo, ele tinha estabilidade. E nós, crentes, nós precisamos ter estabilidade. Nós não podemos andar por fé. Nós não podemos andar por vista, né? Nós temos que andar por fé. E esse homem andava por fé. A fé dele tinha estabilidade. De contínuo, ele orava a Deus às 3 horas da tarde. De contínuo. Isso é muito tremendo. Tenha estabilidade. Viva por fé e não por vista. Viva por fé. Não viva pelaquilo que você está vendo. O que você está vendo é passageiro. É passageiro, é algo passageiro. Louvado seja Deus. Agora a fé é algo profundo, é algo tremendo. É algo que não pode, não deve ter fim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Confia a sua causa ao Senhor. Ele é fiel, viu? Ele é fiel. E Deus, ele vai te surpreender, porque ele é um Deus de surpresa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa palavra. Abençoa a vida de alguém. Seja uma bênção na vida das pessoas, assim como você é na minha vida. Compartilhe essa oração. Compartilhe essa palavra. Abençoe a vida de alguém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade do dia eu retorno, viu? E vou orar pela sua vida. Amém? Vou orar pela sua vida, que Jesus te abençoe e te prospere de uma forma sobrenatural. Deus está vendo tudo. Guarda isso no seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe.